Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Cristiano Oliveira Santos, estudante do curso de Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari. Estou aqui para apresentar meu pré-projeto, né, de conclusão de curso, né, da licenciatura em Matemática, ok? O meu tema abordará a questão da descalculia, uma vez que é um tema muito corriqueiro dentro da matemática, né? Os alunos aprendem essa dificuldade, então estaria tentando entender um pouco mais essa dificuldade dos alunos. Bem, eu trago como título, né, a estratégia de desafio do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari, para o atendimento dos estudantes com descalculia no curso de licenciatura. Por que levantei esse tema? Pelo simples fato de que a descalculia ser um transtorno de aprendizagem que vem no decorrer da sua, do seu estudo, né? Onde o aluno apresenta esse transtorno desde o início da sua aprendizagem e vai até a idade adulta, né? Então, vamos entender um pouco se dentro do campus de Camaçari existe algum protocolo, algum atendimento para esses alunos, né? E para isso, nós irei buscar informações até o núcleo de atendimento do estudante para poder estar entendendo melhor o funcionamento aqui dentro do campus. Bem, esse tema eu fui buscar, né, diante de uma das circunstâncias da pandemia, uma vez que a pandemia aflorou vários aspectos negativos dentro da educação brasileira, né, a defasagem de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem. Então, dentro desse arcabouço que ficou levantado diante da crise sanitária, eu procurei, né, me deslocar dentro de um tema. Então, eu procurei a descalculia por entender que, nesse momento, os estudantes brasileiros, né, na sua grande maioria da, da linguagem, né, e eu resolvi investigar se esse transtorno está atrelado à grande crise sanitária que foi a Covid-19, né? Então, muito se tem discutido acerca da inclusão dos alunos com algum tipo de deficiência e com algum tipo de transtorno de aprendizagem. O que se não se imaginava seria que essas discussões ganhariam uma grande notoriedade após as grandes transformações ocorridas no sistema educacional brasileiro, após a grande transformação ocorrida. Bem, mas para entender, né, eu trago aqui a definição de descalculia, né? Ela, segundo Almeida, né, ela traz aqui uma definição do que seria descalculia, o distúrbio, né, da matemática, né, conhecido como descalculia, que pode ser caracterizado pela baixa capacidade de manejar números e conceitos matemáticos. A criança com descalculia pode ser capaz de entender conceitos matemáticos de um modo bem concreto, uma vez que o pensamento lógico está intacto, porém tem extrema dificuldade em trabalhar com números e símbolos matemáticos, fórmulas e enunciado. Essa é a definição de Almeida. Bem, o aluno que porta, né, o transtorno de aprendizagem, ele é sim capaz de aprender matemática, só que de uma forma mais lenta. Então, existem alguns estudos que aplicados a essas crianças que comprovam que elas conseguem aprender a matemática, mas dentro do seu tempo, né? Então, a descalculia é uma doença que afeta o lado do cérebro, né, que limita a criança aprender sobre matemática, né, ou como ver os números. Uma outra definição aqui, né, a definição que traz aqui, né, do Manual de Saúde, né, é um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com as competências da matemática de alunos que, no outro aspecto, são normais. Eles são pessoas normais, sim, né, só que apresentam esse transtorno, onde eles têm essa deficiência, né, essa dificuldade em entender os números, né, e enxergar operações básicas. Então, é também uma doença catalogada no Manual de Saúde Internacional. As causas são, não tem nada definido, né? Pode ser de relevância neurológica, pode ser de uma má formação já dentro do seu princípio lá do ensino-aprendizagem, né? Então, trago aqui os estudos efetuados nesta área, são recentes ainda e as conclusões não podem ainda ser generalizadas. No entanto, têm sido feitas investigações com vários domínios, com neurologista, a linguística, a psicologia, a genética e a pedagogia. Aqui é a Silva que traz para a gente, que ainda não tem ainda essa definição.
Bem, é uma doença, né, que cerca de 60% das crianças disléxicas possuem dificuldade com números e as relações entre elas, ou seja, geralmente o portador de descalculia também tem descalculia, né, ou dislexia, desculpa. Então é uma doença que é um transtorno que está atrelado ao outro. Se a criança tem dislexia, é, na grande maioria também vai ter descalculia. No entanto, como eu estou tendenciando para a minha área de exatas, então eu vou estudar só a questão da descalculia. Mesmo frequente, mesmo frequente associado à dislexia, a descalculia deve ser considerada um problema de aprendizagem dependente, ou seja, para o tratamento, né, que vai ser realizado através de psicopedagogo, neurologista, na hora de fazer o tratamento, elas são tratadas separadamente, uma vez que são duas coisas distintas, a descalculia e a dislexia. E os sintomas, né? Como formando em matemática, né, em licenciatura em matemática, eu acho que o principal papel do professor é entender a dificuldade do aluno em sala de aula. Então, os alunos que têm descalculia já apresentam alguns sintomas simples que muitas vezes passa despercebido, onde os professores, a maioria, acha que os alunos têm aprendendo dificuldade e os coleguinhas né, usam aqueles termos meio pejorativos, né, que aqui não cabe falar. No entanto, é, existem alguns sintomas que podemos já identificar as crianças que possuem a descalculia. No caso, lentidão extrema na velocidade de trabalho, pois não tem mecanismos necessários, tabuada decorada, sequência decorada, ou seja, eles aprendem dificuldade na tabuada, na sequência decorada, problema com a atenção espacial, não sabe se posicionar, números de operação, folha de papel, gasta muito espaço, ou faz contas apertadas no cantinho de folha, não tem, ou seja, eles apresentam uma dificuldade em organizar os cálculos no papel. A própria escrita deles traz esses sinais também, onde eles escrevem os números de forma contrária. Então, é um dos sintomas. Dificuldade em realizar operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão. Dificuldade de memorização de curto prazo, tabuadas, carga para memória e fórmulas. Ou seja, eles apresentam já uma dificuldade já há um bom tempo, mas, no entanto, tem que ser separado da dificuldade de aprendizagem ou até mesmo da sua base formativa na questão da matemática. Então, eu trago como objetivo geral, né, compreender as estratégias de desafio para o atendimento dos estudantes da calculia, ou seja, eu voltarei meu estudo para dentro do Instituto Federal aqui da Bahia, na área do curso superior, né, por entender que é um processo que possa ser que algum dos estudantes aqui do campus que fazem o curso de licenciatura é, já tenham tido esse distúrbio ou ainda tenham ainda essa dificuldade, um pouco essa dificuldade de entender, né, como eles se comportam dentro do estudo. E os meus objetivos específicos são caracterizar o perfil socioeconômico dos estudantes, identificar os alunos portadores de calculia, identificar estratégias de ensinos para os alunos com transtorno de aprendizagem durante o curso de licenciatura de matemática, né? Entender se aqui no Instituto há alguma política, algum direcionamento para esse estudante, compreender os limites e desafios institucionais para atendimento desses alunos aqui dentro, com descalculia dentro do Instituto, através do NAPID, e analisar algumas metodologias aplicadas da matemática para esses alunos, ou seja, saber se os professores recebem algum treinamento, alguma coisa para estar direcionando esses alunos que portam esse tipo de transtorno. A metodologia, né, eu irei utilizar, né, fazer o levantamento bibliográfico dentro do tema, né, selecionando os autores pertinentes, né, alguns estudos de caso para fazer um parâmetro, né, e o mais importante vai ser aplicar uma pesquisa interna, né, para ver se eu consigo levantar esses dados, né, por entender que um estudo de caso seria de maior relevância, né, porque nós estaremos trabalhando com o todo. No caso, na falta do estudo de caso, aplicaremos uma entrevista, onde iremos levantar os dados e, a partir desses dados, iremos trabalhar essas questões. Então, aqui estão alguns já dados bibliográficos levantados, né, alguns autores aqui que já fiz alguns levantamentos, né,
E dentro desses aqui, vamos tentar montar o projeto, dar um corpo maior. Bem, eu espero que todos tenham gostado. Essa aqui é a minha apresentação para o TCC, o projeto TCC, né, que é o trabalho em conclusão de curso.